Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta-feira e é claro com informações importantíssimas do nosso Gigante da Colina. Uma manhã bastante movimentada, se tratando principalmente de mercado da bola. Sim, torcedor, o Vasco está mais ativo do que nunca, buscando reforçar o seu elenco e tivemos, como acabamos de trazer, novidades se tratando de reforço. Além da situação muito bem avançada do zagueiro, que pertence ainda ao Atlético Tucumã, Manuel Capasso, o Vasco já mira novos nomes, observa alguns atletas e procura fazer novos negócios nesses próximos dias. E é claro, iremos trazer tudo o que está acontecendo a você aqui agora, neste Fala Gigante. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscreva-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Queremos muito mesmo chegar à marca aí dos 90 mil inscritos, porém é claro, é passo a passo. Então antes de chegarmos ao 90, precisamos chegar aos 86. Então conto com você, não custa nada e a sua ajuda é muito importante mesmo para o nosso crescimento. Se inscreva, larga o dedo no like, no joinha, no gostei para ajudar a divulgação deste vídeo. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e deixar aqui nos comentários quais são as suas expectativas para 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E a gente vai deixar só para antecipar a vocês para falar sobre o assunto da entrevista de apresentação do goleiro Léo Jardim no Boa Noite Gigante, no último vídeo desta quarta-feira. Hoje, por volta aí de 1 a 1h30, tivemos a entrevista coletiva do novo goleiro do Vasco da Gama, uma grande contratação, um goleiro que foi comprado pelo Gigante da Colina junto ao Lille por 11 milhões e 300 mil reais, 100% dos direitos econômicos do atleta, e hoje, enfim, ele estará sendo apresentado oficialmente como novo reforço do Vasco por meio desta coletiva. Então, só para frisar, iremos tratar desse assunto apenas no Boa Noite Gigante. Hoje, neste momento, aliás, no Fala Gigante, não iremos passar sobre a apresentação coletiva do Léo Jardim. O que iremos falar agora, como trouxemos a vocês, é sobre mercado. E já começa aqui falando, primeiramente, sobre um grande volante, que é o Charles Aranguiz, que hoje pertence ao Bayer Leverkusen e atua pela seleção chilena de 33 anos. Como a gente vem informando a vocês, o Vasco com o Manuel Capasso chega a 11 jogadores no mercado do futebol, mas ainda segue muito ativo no mercado, é claro, né? A procura de novos jogadores, novos reforços, novas contratações. E o Gigante da Colina, de fato, está fazendo essa investida pelo volante, né, Charles Aranguiz. Inclusive hoje, pela parte da manhã, como trouxemos no Acorda Vascão, o site alemão Kicker trouxe aí uma conversa com o diretor do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, que nesse momento descartou a saída do Charles Aranguiz antes do término do seu contrato, que se dá no meio desse ano, mas confirmou também a sondagem, a negociação com o Gigante da Colina. E além desse portal alemão, o GE, que é um dos principais portais aí de esporte do futebol brasileiro, também falou sobre a situação desse volante. Deixou bem claro que, como a gente vem informando a vocês nos últimos vídeos, ainda não há nenhum tipo de proposta, porém as conversas estão abertas. O Vasco abriu conversas com o volante chileno, através, é claro, dos seus representantes, mas nenhuma proposta oficial, volto a repetir, foi oficializada. Ele tem contrato até o meio do ano, vai ficar livre no meio do ano, é claro, para jogar em outro clube de graça. Nesse momento já pode assinar um pré-contrato e o Vasco está observando a situação. O Vasco tem a prioridade em trazer um volante para esta janela de transferências, para reforçar o elenco e trazer esse nome para atuar ao lado do Jair. O Charles Aranguiz, de fato, seria um grande nome, um jogador de muita qualidade, mas o Vasco quer um volante para agora. E essa situação do tempo de contrato, do fato do Bayer Leverkusen dificultar para liberar o atleta antes, pode sim fazer com que as negociações se afastem. Mas nesse momento está confirmado, o Vasco tem conversas com o volante Charles Aranguiz, de seleção chilena, de Bayer Leverkusen, para reforçar o seu elenco em 2023. Bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Além do Charles Aranguiz, outro nome que também surgiu nesta tarde
de quarta-feira foi o nome do atacante Luiz Araújo, o atacante de 27 anos que pertence ao Atlanta United dos Estados Unidos da América. Segundo informações que tivemos nestas últimas horas, o atacante estaria na mira de Vasco da Gama e também do Palmeiras. Um jogador de bastante, de fato, qualidade, um jogador diferente, um jogador que nesse momento vive o seu melhor período na carreira, um jogador que ainda é, na minha opinião, jovem, como a gente trouxe a vocês, fazendo até uma errata, eu falei 27, mas de apenas 26 anos, um jogador que vem se destacando na MLS com relação a números, até para trazer a vocês aqui neste momento. Ele nesta última temporada fez com a camisa do seu clube em 2022 30 partidas e marcou 6 gols, dando 4 assistências. E em 2021 foram 16 jogos, marcando 4 gols e 3 assistências. E além também desse do Atlanta United, que é o atual clube, tem passagens por Lille da França, como informamos a vocês. É um jogador de muita qualidade, é um atleta que se destaca bastante, jogando principalmente pelas beiradas de campo. E qual foram as informações que tivemos sobre esse jogador? Que Vasco da Gama e Palmeiras, de fato, buscaram a situação do jogador, né? Buscaram saber sobre esse atleta, mas vai ser difícil, na minha opinião, principalmente para o Vasco da Gama, conseguir uma negociação. A gente sempre fala aqui com muita verdade no nosso canal, e mesmo diante de notícias ruins, a gente faz questão de trazer a vocês o que de fato está acontecendo, trazer um panorama geral da situação. É muito fácil chegar aqui e falar, o Vasco está interessado pelo jogador, deixar isso em aberto, deixar você, torcedor vascaíno, feliz com a notícia, empolgado, e lá no final acabar se frustrando, pois nada aconteceu. E a gente fala, de fato, há um interesse de Vasco e Palmeiras, mas as negociações são muito difíceis, pois o que acontece? Hoje o salário do Luiz Araújo com o Atlanta United gira em torno de R$1.700.000, um valor muito alto para os padrões do futebol brasileiro. Hoje, o maior salário do Vasco da Gama quem recebe é o Pedro Raul, que é R$500.000 mensais, um salário considerado até mesmo alto. Então, ou seja, um salário de R$1.700.000 extrapola completamente o teto de gastos que o Vasco quer para esta temporada. Além disso, o que dificulta também as negociações é o tempo de contrato. Hoje, o atacante tem um vínculo longo com o Atlanta United, seu clube atual, e segundo informações, o clube norte-americano não está disposto a negociar o atleta por empréstimo, se for negociar apenas em uma venda, ao pagamento daquilo que foi investido pelo Atlanta United na compra. Na época, o Atlanta United pagou ao Lille da França 10 milhões de euros, ao em torno dos 60 milhões de reais. E se for querer a contratação desse jogador, o Vasco ou o Palmeiras, que demonstraram interesse, terão que pagar. Apenas dessa maneira que o Luiz Araújo irá se transferir do Atlanta United ao Vasco ou ao Palmeiras. Essa é a situação. Ou seja, há um interesse, mas aí há muitos contrapontos. O valor salarial muito alto, R$1.700.000, fora daquilo que o Vasco procura para o seu atual elenco, e além disso também o valor de compra altíssimo, 60 milhões de reais, eu tenho certeza que é um valor que o Vasco não investirá. Então vamos ficar de olho, volto a repetir, há um interesse, mas são negociações muito difíceis mesmo de acontecer. Mas deixa aí a sua opinião. Vale a pena investir num atleta como esse, de 26 anos, jovem, com grande destaque em vários clubes do futebol, Lille da França e também Inter Miami dos Estados Unidos? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Inter Miami não, perdão, Atlanta United. Outro nome que também surgiu nesta tarde de hoje foi o atacante do Voltaço, Lelê. Sim, o que acontece, torcedor vascaíno? Nesta manhã de quarta-feira, um portal de notícias, que até trago aqui a vocês, que é o Blog do Ari, confirmou que o Lelê estaria nesse momento apalavrado com o Gigante da Colina. O Lelê foi o grande destaque da última partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Não foi o destaque apenas por parte do Voltaço, mas o destaque do jogo. Jogou muita bola e vem sendo um dos principais destaques deste campeonato carioca. Não à toa, é o artilheiro da competição com 6 gols marcados. E exatamente por esse motivo, segundo informações que tivemos aí nesta manhã de quarta-feira, além do Vasco da Gama, a Ponte Preta, através de dirigentes, também foram atrás aí do Volta Redonda para saber da situação desse atleta. Ele hoje, nesse momento, está emprestado à Volta Redonda até abril e tem os seus direitos vinculados ao Itaboraí Profute, um clube aqui do interior do Rio de Janeiro. É de fato um grande achado, é um jogador de 26 anos, jogador não tão
velho assim, com uma idade tão avançada, né? Um jogador jovem, um jogador que pode ainda surgir pro meio do futebol. A gente vê casos do Aleph Manga, que também nasceu no Volta Redonda. A gente vê casos de vários atletas que surgem velhos, como o próprio Bruno Henrique, que veio do Goiás já numa idade bastante avançada, e a gente, quem sabe, pode também não se espelhar no Nenê, aliás, para ter essa inspiração com relação ao futuro. Mas essa é a situação. É um jogador que interessa, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um jogador ousado, um jogador que parte para cima, e segundo informações, ele tem de fato palavras, ele está apalavrado com o gigante da colina. Inclusive, a página Somos Vasco da Gama entrou em contato com um membro da diretoria do Voltaço para saber sobre essa situação. O membro da diretoria confirmou que houve de fato um contato extraoficial do Vasco da Gama e que as conversas iniciais foram muito positivas. Além do Vasco, também clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fizeram a mesma coisa, observaram e entraram em contato com Volta Redonda para saber da situação do atleta. Ou seja, é um jogador que desperta o interesse de vários clubes, desperta o interesse do Vasco da Gama e desperta o interesse também de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu coloquei na minha postagem nas redes sociais a seguinte frase, polêmica, porque a gente fala tanto de SAF, tanto de investimento, e muitos torcedores eu sei que reclamam do fato do Vasco estar observando um atleta do Volta Redonda. E aí eu pergunto novamente a você a pergunta que eu fiz na postagem nas minhas redes. É um bom nome? Você acha que o Lelê seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porém o que eu tenho a dizer é que é de fato um nome que interessa, um nome que segundo informações está apalavrado, a gente vai correr atrás dessa notícia para trazer a vocês o que de fato está acontecendo. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo ainda desta quarta-feira. E é claro, retornaremos ainda na parte da noite com Boa Noite Gigante e contamos aí com a sua presença. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.